Meu marido acabou de me dar um tapa pela primeira vez na frente do nosso filho. Devo revidar o tapa de volta para mostrar ao meu marido que ele receberá o mesmo tratamento se me bater novamente, e também para mostrar ao nosso filho que a mãe dele não tem medo do pai? Pensei muito antes de responder a essa pergunta, mas aqui vai, pois estou respondendo como uma mulher de 58 anos que viu seu pai bater em sua mãe desde que se lembra por gente. Sim, desde que me lembro, e essas são palavras relevantes. Tenho algumas outras lembranças nebulosas de quando eu era muito jovem, como do nosso cachorro Pique, do nosso gato Kevin, mas acima de tudo do meu pai batendo em minha mãe, e não apenas um tapa, mas derrubando-a no chão. Veja bem, meu pai bebia, mas quando estava sóbrio, era o homem mais gentil do mundo, mas quando o álcool entrava nele, ele se transformava em um monstro. Isso continuou por anos, até que cheguei a uma idade em que tentava me colocar entre eles. Então eu também apanhava junto com minha mãe, e algumas semanas eu não podia ir à escola porque os hematomas eram muito graves. Em uma véspera de ano novo, quando eu tinha 15 anos, eles chegaram em casa depois de uma festa do trabalho e ele começou. Pela primeira vez, minha mãe reagiu e eu saí correndo de casa com minha camisola, procurando ajuda, e tive a sorte de encontrar um carro de polícia que passava. Quando voltei para casa com a polícia, havia sangue por toda a escada, meu irmão e minha irmã mais novos estavam acordados e apavorados, e tanto minha mãe quanto meu pai foram levados para o hospital, me deixando para lidar com duas crianças muito assustadas para limpar toda a bagunça. Achei por um breve momento que meu pai pararia depois disso, mas não, claro que não. Meu pai continuava bebendo, e minha mãe e eu continuávamos sendo agredidos, até que um dia alguns anos depois, eu tinha 17 anos e havia começado a trabalhar recentemente. E ao chegar em casa naquele dia, encontrei minha mãe, minha irmã e meu irmão escondidos na garagem. Todos os três tinham marcas de socos pois meu pai tinha voltado a beber. Minha mãe implorou para que eu não entrasse na casa, mas naquele dia, algo em mim finalmente explodiu. Entrei na casa e meu pai veio até mim. Ele deu alguns socos, fazendo com que eu voltasse para a cozinha, até que me apoiei no fogão. Sem nem pensar, peguei a alça da panela de pressão, um equipamento pesado, e a atirei contra ele com toda a força que pude. Ele caiu no chão e ficou inconsciente, e acontece que eu havia quebrado sua mandíbula em 2 lugares. Deixei ele caído no chão e fui buscar minha mãe, meu irmão e minha irmã. Minha mãe ficou chocada ao me ver e não conseguia acreditar que eu tinha saído relativamente ileso, e quando lhe contei o que tinha feito, ela quase correu para dentro de casa para ver por si mesma. Meu pai começou a se recuperar e estava reclamando que precisava ir para o hospital. Minha mãe disse que o levaria, e ele se levantou de forma um tanto instável. Ele quase caiu novamente quando olhou para mim, e foi aí que o último resquício de medo que eu tinha dele me abandonou. Ele era um valentão, apenas um valentão bêbado, e como todos os valentões, podia ser enfrentado. Dei um passo em direção a ele e com muita calma disse, se você bater em qualquer um de nós novamente, eu o matarei enquanto dorme. Ele claramente acreditou que eu estava falando sério, pois nunca mais ergueu os punhos contra nenhum de nós. Anos depois, conversando sobre isso com minha mãe, comentei que ele deve ter acreditado em mim. Minha mãe deu um pequeno sorriso e disse que não foi só ele, que ela também tinha acreditado que eu faria isso. Acho que o que estou dizendo com essa história é que não faça com que seu filho seja eu, não faça com que ele cresça com lembranças de seu pai batendo em sua mãe, não o coloque em uma posição em que ele tentará defendê-la. Quando um homem começa a bater em uma mulher, é uma ladeira escorregadia sem volta, então vá embora, ou o faça ir embora. O ano em que finalmente enfrentei meu pai e decidi dar um basta foi 1978. Para muitas mulheres como minha mãe, não havia ajuda, e as famílias talvez soubessem que esse tipo de coisa acontecia, mas não se falava sobre isso. Também quero refutar qualquer sugestão de que minha mãe era uma mulher fraca, pois minha mãe estava presa em uma armadilha. Meu pai era 10 anos mais velho e havia abusado da confiança de uma jovem inocente, a engravidou e foi forçado a se casar com ela para escapar da prisão. Minha mãe tinha 15 anos quando eu nasci, 3 meses antes de seu aniversário de 16 anos, e eles se casaram 2 dias depois de seu aniversário. Ela não teve escolha, eram épocas muito diferentes. Um ano depois que eu finalmente enfrentei meu pai, minha avó faleceu. Ela deixou sua casa para minha mãe, então finalmente minha mãe tinha para onde ir e aproveitou a chance como um tiro. Embora meu pai nunca mais tenha usado os punhos, ele recorreu ao abuso verbal, e algumas das coisas que ele dizia eram realmente horríveis, e à sua maneira, o abuso verbal pode ser tão ruim, se não pior do que o abuso físico. Recebi uma oferta de emprego no outro extremo do país, e minha mãe finalmente tinha sua própria casa e uma fuga, o que me permitiu perseguir meu sonho. Todos nós seguimos em frente, e alguns anos depois de deixar meu pai, minha mãe conheceu um homem maravilhoso. Eles ficaram juntos até que ele infelizmente faleceu de câncer há 3 anos. Ele foi um marido fantástico para minha mãe, um padrasto brilhante e um avô fabuloso para meus filhos, e ele era realmente um homem gentil e um cavalheiro. Tenho apenas 1,70 de altura, e meu pai não era um homem alto, mas no dia em que o enfrentei, não teria me importado se ele tivesse 2 metros. Eu não estava pensando em nada, exceto em que aquele abuso teria que parar. Ver minha mãe, meu irmão e minha irmã encolhidos na garagem em um dia muito frio, tremendo e com muito medo de pegar roupas mais quentes foi a gota d'água.
Para aqueles que comentaram que passaram por eventos muito semelhantes, eu realmente sinto muito, pois eu entendo sua dor e as cicatrizes, tanto mentais quanto físicas que ela deixa para trás. Às vezes me pergunto como minha vida teria sido diferente se nada disso tivesse acontecido, mas finalmente percebo que isso moldou a pessoa que sou hoje, e eu gosto dessa pessoa. Desde aquele dia, nunca tive medo de manter minha posição, de defender o que acredito ser certo e de falar por aqueles que têm medo de falar por si mesmos. Estou me dirigindo a todos vocês que têm cicatrizes semelhantes. Você era uma criança, e a culpa não foi sua.